Florence Nightingale, 1820-1910, foi uma enfermeira e reformadora social britânica, conhecida como a fundadora da enfermagem moderna. Nightingale nasceu em uma família rica de Florença, de origem britânica. Seu pai, William Edward Nightingale, foi um proprietário de terras progressista que ensinou diversos idiomas e disciplinas a Florence. Apesar de sua posição na alta sociedade, Florence sentiu um chamado de Deus para cuidar dos doentes, uma vocação que descobriu aos 14 anos durante visitas a vilarejos pobres. Sua família, no entanto, não apoiou a sua decisão de estudar enfermagem, pois a profissão até então não era respeitada e costumava ser associada a mulheres pobres ou religiosas. Apesar disso, aos 31 anos, Florence Nightingale começou seu treinamento no Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth, na Alemanha, com o pastor Theodor Fliedner. Em 1852, ela visitou hospitais em Dublin e Edimburgo e, posteriormente, o Hospital Lariboisière, em Paris, onde se deparou com métodos inovadores que enfatizavam a importância de ambientes bem arejados e iluminados. Dessa forma, Nightingale adotou a teoria miasmática, que defendia que ambientes arejados poderiam curar doenças e prevenir a propagação de males. Durante a Guerra da Crimeia, o exército britânico enfrentou uma crise de cuidados aos feridos devido à falta de enfermeiras, resultando em negligência. Pressionado pela opinião pública, o ministro Sidney Herbert solicitou a ajuda de Florence Nightingale, que então formou uma equipe e se tornou chefe de enfermagem em Scutari, na Turquia, em 1854. Seus esforços reduziram a mortalidade de 42,7% para 2,2%, fazendo-a ganhar reconhecimento internacional. A teoria ambientalista. Durante a sua estadia no Hospital de Scutari, Florence Nightingale fez várias observações cruciais que moldaram suas práticas de enfermagem e teorias sobre saúde. Entre suas principais observações estavam: 1. Condições de higiene e saneamento. Ela notou que a falta de higiene e a presença de ambientes insalubres contribuíam significativamente para a alta taxa de mortalidade entre os soldados. O hospital estava mal ventilado, sujo e com drenagem inadequada, o que exacerbava a propagação de infecções. Os pacientes morriam mais de infecção hospitalar do que dos resultados da guerra em si. 2. Importância da ventilação e iluminação. Nightingale observou que a ventilação adequada e a iluminação natural eram fundamentais para a saúde e recuperação dos pacientes. Ambientes escuros e mal ventilados estavam associados a um aumento na propagação de doenças. 3. Impacto do conforto e do ambiente. Ela reconheceu a importância de um ambiente tranquilo e confortável para a recuperação dos pacientes. O estresse e o desconforto físico podiam afetar negativamente a recuperação. 4. Necessidade de melhoria na alimentação e cuidados. Nightingale também observou que a alimentação dos pacientes e os cuidados gerais eram inadequados, o que contribuía para a deterioração da saúde dos soldados. 5. Observação, registro e análise de dados. Ela começou a usar a coleta e análise sistemática de dados para identificar padrões e problemas, como a relação entre as condições ambientais e as taxas de mortalidade. Suas estatísticas ajudaram a demonstrar a necessidade de reformas. Desde então, após a implementação da teoria ambientalista, a saúde pública jamais foi a mesma. Após contrair febre tifoide durante a Guerra da Crimeia, Florence Nightingale teve de interromper sua atuação direta em hospitais. Em 1859, enquanto estava acamada, ela idealizou a escola de enfermagem do Hospital St. Thomas, em Londres. O curso de 1 ano combinava teoria e prática, ministrado por médicos, e focava no atendimento aos pobres, na integração entre escolas e hospitais para treinamento e no ensino por equipe especializada. Anos depois, a enfermeira publicou o livro
Notas sobre questões que afetam a saúde, eficiência e administração hospitalar do Exército Britânico. Um trabalho extenso que levou à criação da Comissão Real de Saúde do Exército. Ela usou a estatística para apresentar dados, incluindo o diagrama de área polar, um precursor do gráfico de pizza. Nightingale foi a primeira mulher a integrar a Sociedade Real de Estatística e publicou cerca de 200 obras ao longo de sua vida, abrangendo livros, panfletos e relatórios sobre enfermagem. Sua atividade intelectual continuou até os 80 anos, quando a cegueira a impediu de escrever. Nightingale tornou-se uma referência em saúde pública, sendo consultada durante a Guerra Civil Americana sobre a gestão de hospitais militares. Posteriormente, em 1867, contribuiu para o saneamento básico de militares e civis na Índia. Florence Nightingale faleceu em 13 de agosto de 1910, em Londres, aos 90 anos, após complicações da febre tifoide. Em sua homenagem, seu aniversário, 12 de maio, foi estabelecido como o Dia do Enfermeiro. Aqui no Brasil, a Semana da Enfermagem é comemorada de 12 a 20 de maio.